5 dicas para se dar bem numa entrevista de emprego. Você está procurando emprego? Tá? Então presta atenção. O Marcelo Cardoso, ele que é especialista em PNL, Programação Neurolinguística e fundador do Arco 7, conversa com a gente. Quais são aí essas dicas, essas 5 dicas que a pessoa deve ter quando vai participar de uma entrevista buscando aí um bom emprego? Legal, Ademilson. Olha, primeira dica que é de extrema importância aí é a sua preocupação com a sua vestimenta, enfim, a sua, colocar uma roupa adequada para uma entrevista, as mulheres aí evitarem aí a saia curta, os homens evitarem bonés, esse tipo de coisa. Essa primeira dica é essa, que a pessoa já tem que fazer, já pensar em casa, assim, olha, eu tenho um padrão para me fazer entrevistas, onde eu vou ter uma exclusão visual, eu vou eliminar a exclusão visual, assim, logo de primeira. Então, essa é a primeira dica que vai pro pessoal aí. Bom, e a segunda? Eu falo de postura, eu falo de gestos, eu falo de posição, de como que você vai se portar, sentar numa cadeira, não sentar como a gente estivesse no cinema, aquela escorregadinha na cadeira, mas uma postura, geralmente uma postura mais direta, são recursos visuais, a princípio aí, essas 2 primeiras dicas são recursos visuais. Uma é a vestimenta e a segunda aí é a postura. A terceira dica que eu passo são as informações, Você buscar informações da empresa no qual você vai receber a entrevista. Você procurar saber o que a empresa faz, buscar na internet, entrar no site dela, ler, e ir já com conteúdo. E se aquela empresa de fato for interessante para você, você mostrar para o seu entrevistador que você lê o conteúdo, que você conhece, tem ciência do que a empresa faz, mostrar interesse pelaquilo que você está, para aquela empresa onde você está pisando. Essa seria a terceira dica. A quarta dica é a comunicação, quando você responder às perguntas que são feitas para você, sempre tentar manter a segurança, Uma pessoa insegura, nenhuma empresa gosta de contratar uma pessoa insegura. Então eu costumo dizer assim, poxa, mas se você não sabe a pergunta, na verdade você tem dúvidas, até uma resposta mais correta, mas você tem que passar uma segurança, sempre olhar nos olhos do entrevistador, e passar uma confiança naquilo que você está dizendo, se preparar, claro. Às vezes numa entrevista você vai passar um pouco mais de insegurança, mas conforme na segunda, na terceira entrevista, aí você já vai estar mais preparado aí. E a última dica que eu dou é a educação, Cuidado com as palavras, Cuidado com a forma verbal, Sempre chegar, cumprimentar, a educação na forma de falar, inclusive, como eu já tinha falado de gírias, Então, evitar de falar em gírias, falar pausadamente. Uma dica que eu dou final é falar pausadamente. Mesmo quando você tem uma pergunta, se você tem dúvida naquela resposta, você repete a pergunta novamente. Esse tempo de delay, enquanto você está repetindo a pergunta do entrevistador, é um tempo onde você vai montar a sua resposta e conseguir passar essa resposta com mais firmeza para o entrevistador. Essas são as 5 dicas principais, básicas aí que uma pessoa deve ter no momento de ir para uma entrevista de uma empresa. E não importa qual cargo que ele busca assumir, Marcelo? Olha, veja bem, como eu falei, são recomendações básicas, Isso é o básico. É claro que você, em outros casos, algum cargo de, por exemplo, de liderança, você tem que levar alguns casos de sucesso, alguns casos, alguns exemplos, depende do caso do cargo que você vai participar. Aí é importante você levar outras coisas, outros apêndices, que eu chamo, são casos de sucesso, enfim. Agora, esses são básicos. Qualquer entrevista para qualquer cargo aí, esse daí a gente realmente são pontos, são o básico mesmo para você ter que se preocupar e para você começar a ter resultados positivos aí, porque a concorrência é grande, Você vai estar deparando aí com outras pessoas, outros profissionais, então a gente tem que pelo menos entregar o básico aí para tentar ter mais sucesso. Você já presenciou, assim, situações inadequadas, de pessoas buscando emprego e não seguir pelo menos aí as 5 dicas? Rapaz, já presenciei,
Inclusive eu participo, algumas empresas me contratam para fazer essa primeira entrevista, e pessoas, por exemplo, falando mal de outra empresa. Então ela fala assim, eu saí daquela empresa porque lá o pessoal, o meu chefe, ele era antiético, ou porque aquela empresa ela atrasava o salário, enfim. Falar mal de uma outra empresa você já está passando a tua imagem, né? Poxa, e amanhã depois, quando você estiver na minha, você vai estar falando mal da minha também. Então eu já presenciei isso várias vezes. Isso é muito comum, inclusive, viu? Isso é muito comum a pessoa, porque quando você vai olhar o currículo e vai fazer entrevista, vai perguntar, poxa, você trabalhou nessa empresa há 5 anos, por que você saiu? Né? A pessoa vai falar assim, eu saí porque entrou um gerente lá que não gostava de mim. Né? Então isso não é uma forma inteligente de você conduzir, né? Eu acho que, de repente, você, claro, tem que ser sincero, mas ele não gostava de você, é uma coisa que você deixa um ponto de interrogação, né? No entrevistador, não gostava de você, por quê? Né? O que será que você faz ou fez, né, naquela empresa que não foi em condições para você, depois de 5 anos, ter que sair? Então esses cuidados aí, eu já presenciei várias vezes, sim. E eu costumo falar assim, são as coisas básicas. Se as pessoas fazerem as básicas, o sucesso dela com certeza já vai 10% mais de chance, 10% no mínimo, né, com mais de chance do que os outros concorrentes aí. É claro que a empresa vai levar em consideração os testes, por isso que eu falo 10%, só vão ser testes, né, algumas empresas fazem testes. Você tem que ter o conhecimento técnico também, e não adianta você só ir vestido bonito e ter muita educação, isso não é o suficiente para você ser contratado. Marcelo, também não adianta também o cidadão sair para procurar um emprego, né, e ir de terno, né? Também não é necessário tudo isso, né? Depende, lógico, você vai buscar um cargo de gerência, é outra situação. Mas uma pessoa que vai trabalhar na produção de uma empresa, né, pode ir mais tranquilo, né, num esporte, né, uma sua calça jeans, uma camisa, né, bem passadinha, bem lavadinha, né? Isso. Só não pode ir de boné. Exatamente, depende do cargo, né? Você até me perguntou assim, se teria alguma coisa a mais. Eu falei, não, essas são as 5 básicas. Mas, por exemplo, você vai em uma entrevista que é um cargo de gerência, poxa, cara, terno, gravata, né, e eu acho que isso é o essencial. Mas depende do cargo. Você vai para uma agência de publicidade. Poxa, agência de publicidade, normalmente ninguém usa terno e gravata. Não mesmo. Né, oi? Não mesmo. Então, é um povo mais diferenciado, né? Então, tem até executivos que não usam gravata, né? Hoje a gravata meio que tá, entre aspas, né, mas meio que está saindo assim, da moda. Alguns executivos estão pregando muito isso de não usar gravata, então está meio intercalado. Usar gravata ou não usar gravata não faz tanta diferença, mas para um cargo de gerência é importante, se você tiver um terno, é importante você se vestir bem, né? Tem gente, se você pode ir de calça jeans, mas um sapato, né, um esporte fino, uma camisa, né, eu acho que camiseta para um cargo mais alto é mais complicado, mas depende do cargo que você vai se apresentar, né? Se você já é do ramo, já é do meio, você já sabe mais ou menos. O importante é se vestir bem, ter bom gosto. Acho que é usar o bom gosto aí, usar o bom senso. Bom, agora para você tirar um 10 aqui com a gente, eu vou colocar uma situação para você, porque agora nós, povo, somos os patrões. Nós que somos povo agora, somos os patrões. Tem eleição aí. Como é que o candidato deve se apresentar para o seu eleitor, né? Porque ele está procurando um empreguinho também para ele encostar lá, né? Exatamente. Ele tá se vendendo ali, né? A entrevista é uma venda, né? Porque, aliás, o tempo inteiro a gente se vende, né? Então eu vou lá me vender para a empresa contratar. E o eleitor, o candidato é exatamente o que ele está fazendo. O investimento ali para o candidato também é muito importante, né? A pessoa fala assim, poxa, mas então ele tem que estar de terno e gravata. É só a gente fazer uma reflexão e verificar se é todo mundo que realmente está de terno e gravata que geralmente ganha, né? Se a gente dá um exemplo aí para um candidato que foi super votado aí, que foi o Palhaço Tiririca, ele usou alguma estratégia, enfim, não estava bem vestido, né? Então, assim, ele é a exceção, porque toda regra existe uma exceção, ele é a exceção, ele conseguiu cativar o povo de alguma forma, mas o ideal é você, se você é uma pessoa séria, enfim, a política tem algumas coisas que são bastante variantes, né? Então, por exemplo, o Palhaço Tiririca, ele é um palhaço, mas possivelmente ele pode ser honesto. Então eu acredito que o povo acreditou que foi para esse lado. Que ele cabe veste terno, mas a gente sabe da vida dele, porque a vida é pública, então a gente sabe que ele não é tão honesto assim.
né? Então, se vestir bem, até para o político. E a minha opinião, acho que todo político deveria se vestir de terno, né? Porque é um cargo elevado, está representando uma cidade, um estado, um país, né? Então, eu acho que se fosse um padrão, mas isso não é um padrão que significa que ele vai ganhar a eleição. É a mesma coisa, é os 10%. Né? Os outros, quem é ele, que história que ele criou, que legado que ele está deixando, né? Quais são as coisas boas que ele já fez aí pela sociedade e que, principalmente o que ele fez que prejudicou a sociedade é o que mais vai afetar aí negativamente ele receber a quantidade de votos ou não. E para finalizar aqui, né, para eu finalizar aqui antes de te agradecer, viu, meu caro Marcelo? Olha, okay. Se você quer saber se o político que você vai votar é bom, pega a prestação de contas que ele fez lá, de quanto ele faturou nos últimos 4 anos, você vai saber se ele é bom ou não, né? Para o imposto de renda dele, viu? Você vê se é compatível com o salário dele. Exatamente, isso aí é o primeiro ponto aí que você vai analisar. E, independente do que ele for vestir aí, ele pode aparecer de terno e gravata, mas você olhando por esse lado realmente aí, é o que vai fazer a diferencial. É que às vezes a gente tem um pouco de dúvida, porque a gente tem uma gama grande de políticos, né? É claro que não são todos desonestos, mas a gente tem bastante aí que a gente sabe que tem algum problema ou outro que não agrada a todo mundo. Então, mas se a gente olhar dessa forma, realmente acho que fica mais fácil aí pra gente escolher um nosso candidato. Ladrão rico pode andar de terno e gravata, né? Também, é isso aí. Tá aí, conversamos com o Marcelo Cardoso, especialista em programação neurolinguística e fundador da Arco 7,